É uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, está começando agora o seu programa Jornalismo e Cidadania na sua AltV. Hoje, 7 de junho de 2012, feriado em São Paulo, Corpus Christi, um dia muito frio, né, Denilson? Exatamente, bota frio nisso, viu? Exatamente, meu nome é Maurício Sabará. Hoje o João não está aqui para apresentar o programa, então cabe para mim, mais uma vez, a missão, né, de apresentar o nosso Jornalismo e Cidadania. Tudo bem, Denilson? Tudo bem, Maurício, boa noite, a satisfação de estar aqui mais uma vez, mais um Jornalismo e Cidadania. Hoje, como você mencionou, o João Gabriel não pôde vir e também o Marcelo Damasceno por motivos profissionais. Então está ótimo. Hoje falaremos sobre um esporte muito legal, né? Bastante praticado no Brasil e no mundo, que é o tênis de mesa, né? O que muitas pessoas chamam de ping-pong. E o entrevistado de hoje é o professor Danilo Alves Jardim. Ele, no caso, dá aula na Sociedade Esportiva Palmeiras e também é árbitro do esporte. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, boa noite, Maurício, boa noite, Denilson. Prazer estar com vocês aqui, agradeço o convite de vocês. Que legal. Tênis de mesa, hein, Maurício? Que dizem que tênis de mesa, o futebol dos chineses é o tênis de mesa. Sabia disso, Maurício? Sim, com certeza, né? A gente inclusive até vê, Denilson, nas competições olímpicas, né, que geralmente medalha de ouro, na maioria das vezes, é para os chineses, né? Sim. Tanto masculino como feminino, jogos de dupla, na maioria das vezes os chineses são os ganhadores. E eles exportam jogadores para vários países do mundo. Então, hoje tem uma invasão de chineses, que até o Danilo também vai poder comentar com mais propriedade. Hoje você tem chineses naturalizados por vários países, mas Uruguai, Argentina. Sim. Na verdade, realmente eles estão importando, todos os países estão importando os chineses, na verdade, porque realmente eles são os melhores do mundo no tênis de mesa. Com certeza. Bom, o meu final de semana, Denilson, eu fui em um lugar muito legal. Eu até quis anunciar no dia do programa da Soninha, só que foi um programa tão dinâmico, né, que acabou não dando tempo de falar. Eu estive na 17ª Feira do Imigrante, acontecida no bairro da Moca, né? Memorial do Imigrante. Memorial do Imigrante, muito bacana. Até não vai dar para aconselhar os internautas a assistir, né, a participar dessa grande feira, porque funcionou somente nos 2 últimos domingos, né? Que pena, eu perdi. Se eu soubesse, eu teria ido também. Mas muito bacana, muitos shows, comidas de vários países, né? Enfim, eu gosto muito dessa coisa, Denilson, de conhecer outras culturas, outros povos, né? Acho algo muito legal, né? E vou até dizer uma frase que eu aprendi quando adolescente, quando criança mesmo. Somos todos diferentes, mas iguais em valores. Exatamente. Bom, e as notícias da semana, Denilson? Notícias da semana. Inclusive, hoje eu vou deixar você, Maurício, começar com as notícias da semana, que você tem uma notícia bacana sobre a rainha da Inglaterra, é isso mesmo? Sim, a famosa rainha Elizabeth II, né, que completou 60 anos de reinado na Inglaterra. Sabemos que a monarquia na Inglaterra, Denilson, é diferente dos outros países. A monarquia, apesar de ser uma forma de governo muito antiga, né, até hoje, né, os ingleses eles curtem muito esse tipo de governo, né? Recentemente teve a ministra Margaret Thatcher, né, que saiu um filme muito legal dela, interpretada por uma atriz que me fugiu o nome agora, Denilson, mas depois a gente pode até pesquisar. Claro.
acho que Meryl Streep, fez um papel muito legal da Margaret Thatcher. E realmente os 60 anos da Rainha Elizabeth II, né, algo que vai ainda durar, pelo visto, muito tempo, né. Talvez o príncipe Charles esteja até cansado de estar esperando se tornar rei da Inglaterra, porque acredito que a Rainha Elizabeth não vai entregar tão cedo o trono para ele, né. Não, ninguém quer largar o osso. E uma outra matéria internacional interessante que eu achei, Denilson, foi justamente a condenação, né, do presidente egípcio, né, Hosni Mubarak, né, ele foi condenado a prisão perpétua, né. Mais um ditador Que cai e que não vai fazer falta nenhuma para a humanidade. Viu? Eu até achava que ele seria condenado à pena de morte. Não foi? Não foi. Foi prisão perpétua mesmo, né, baseado pelo que aconteceu ano passado com o famoso líder da Líbia, né, o Muammar Gaddafi, que governou o país durante mais de 40 anos, né, mão de ferro mesmo, né, um ditador mesmo. E não sei, né, eu até achava que a pena de morte, não me interpretem mal, mas seria até melhor pelo estado de saúde que ele está, né, 84 anos, né. Mas eu já escutei algumas pessoas, alguns especialistas dizendo que esse tipo de gente, esses ditadores, é pior quando você mata. Porque quando a polícia, alguém mata um cara desse, ele vira mártir. E aí você pode causar mais problemas sociais naquela região ainda. Então eles acham que é menos mal que ele esteja preso realmente do que matá-lo. Porque se matar realmente pode virar um mártir e aí pode haver mais conflitos sociais. Quer dizer, aquela região do mundo ali é um barril de pólvora, como diria, né? O que mais que teremos no programa de hoje? Bom, vamos falar então um pouquinho de esportes, né? Antes do esporte, mais uma notícia bacana aqui que é interessante para a gente comentar também. Sim. É que o nosso querido PSD, que é o partido do prefeito Gilberto Kassab, PSD usará a TV para dizer que não é de oposição nem de adesão. É aquilo que nós já havíamos comentado, né? O slogan do partido do Kassab vai ser PSD, um partido ligado no Brasil. É com esse slogan que o PSD, legenda fundada pelo prefeito Gilberto Kassab, se apresentará aos eleitores esta noite às 20h30 em seu primeiro programa partidário em rede nacional. A propaganda eleitoral obrigatória da sigla terá 5 minutos, conforme decisão do TSE. A equipe de publicitários que gravou o programa é do marqueteiro Luiz Gonzalez, responsável pela campanha de José Serra. Só uma questão que é importante salientar, Maurício Sabará. Porque o partido do Kassab, oficialmente, legalmente, ele não poderia ter tempo de televisão esse ano. Você sabia disso? Por quê? É um partido novo. E o tempo de TV de um determinado partido, ele só existe quando o partido disputa a eleição anterior. Então, de acordo com os votos que o partido teve, por exemplo, em 2010, que ele teria o tempo de TV agora. Então, como o partido não existia, ele não deveria ter essa propaganda eleitoral. Só que eles solicitaram para o TSE, e o TSE, por um motivo que a gente não sabe qual que é, interpretou que eles teriam direito e tal. Mas é algo tanto estranho, porque o partido que não existia na última eleição tem um tempo no período eleitoral, mas esse é o nosso Brasil, né? Eu até acho curiosa essa questão do Kassab, que ele não é de oposição, porque na última campanha da qual o Kassab foi reeleito, né, houve aquela discussão famosa com a Marta Suplicy, né, que fizeram algumas acusações, né, meio incabíveis, né, com o mundo da política, no meu modo de pensar, né, que foi justamente um dos fatores que fez com que o Gilberto Kassab fosse reeleito até com uma boa vantagem contra a sua concorrente, a Marta Suplicy. Sim. É isso aí, a princípio é isso. Estamos online aqui nas redes de notícias, redes sociais. Se surgir mais alguma informação interessante, a gente vai colocando no decorrer do programa. Ok, vamos então ver a primeira matéria, Denilson? Melhor futebol? Vamos ver a matéria então primeiro, Vamos ver a da matéria. Paula, aí Paula. depois a gente já entra em seguida no esporte com a entrevista com o Danilo. Matéria da nossa querida Paula, que era para ter entrado na semana passada, e Exato. devido à entrevista da Soninha ter sido muito bacana, a gente acabou segurando e vamos soltar. Felizmente a Paula não ficou brava conosco, Não. ela entendeu perfeitamente, né? Ela é muito inteligente, ela entendeu. Vamos ver então a matéria? Vamos lá.
você pode simplesmente atravessar a Consolação pela faixa de pedestres. Além de servir como alternativa para quem sai da Consolação para a Avenida Angélica, o projeto da passagem literária foi idealizado por livreiros que antes ocupavam a Avenida Paulista, mas foram obrigados a abandonar o comércio ambulante da região. Foi então que os comerciantes sugeriram a criação de um lugar para exercer a profissão de maneira regular. Em contato com a subprefeitura da Sé, o local escolhido foi a passagem subterrânea na Consolação, que na época estava totalmente deteriorada e oferecia riscos à população. Após a intensa reforma, ela foi entregue aos livreiros em 2005. Legal, Denilson. Matéria muito bacana da Paula, né? Feita nesse túnel. Esse túnel, por sinal, eu conheço, porque eu trabalhei nessa Onde fica, região. Maurício? Onde fica essa passagem literária? Então, tem aquela parte da Paulista, próxima da Rebouças, né? Vamos dizer, a Paulista, bem no... acho que no final dela, quando cruza com a Consolação. Dá pra entrar num túnel, saindo do outro lado, é bem bacana. Ele tem esses livros antigos, uma coleção muito legal. Para quem gosta de antiguidades como eu, vale a pena conferir. Então é ali no cruzamento praticamente da Consolação com a Paulista. Consolação com a Paulista, exatamente. Muito bacana a matéria da Paula, que inclusive ela fez com o nosso amigo Marcelo Damasceno, que foi o cameraman. Exatamente. É isso aí. Bom, vamos então agora falar um pouco de esporte, futebol, Denilson? Eu não gostaria de falar muito de futebol hoje não, mas... É mesmo? Temos Mas que por falar. qual motivo, Denilson, você não quer falar de futebol? O que o futebol deixou você tão nervoso? Meu tricolor tomou uma cacetada ontem e não era de se estranhar também, né? O time não tá jogando nada, tá difícil. O seu Luiz Fabiano toma um cartão amarelo a cada jogo, tá muito nervosinho. Mas vamos aguardar, né? Mas eu acho que a notícia do futebol mais bombástica dessa semana realmente foi a contratação do Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético Mineiro, né, Denilson? Mesmo, é verdade. E os donos dos barzinhos, das baladas lá de BH, os caras devem estar felizes, né? Pois é, eu conheço Belo Horizonte, estive lá em 2010 e realmente é uma cidade maravilhosa, assim, né? Questão de bares, uma cidade muito bonita, tem a lagoa de Da Pampulha, é isso? Pampulha, isso mesmo. Você sabia que BH é a cidade que, por metro quadrado, é a capital que mais tem boteco? É mesmo? Exatamente. Ah, E umas mulheres maravilhosas, né? Quem tiver alguém assistindo BH, um abraço a todos. E a galera deve estar feliz, porque o Ronaldinho vai agitar a noite, porque jogar bola acho que ele não joga mais não. O Ronaldinho é aquele jogador assim que poderia jogar bem, Denilson, até os 34 anos de idade. Porque o Ronaldinho Gaúcho é um jogador magro, ele não é como o Ronaldo Fenômeno ou o Adriano, né? Que são jogadores que você percebe que na época que chegaram nos respectivos clubes aqui de São Paulo estavam gordos, fora de forma. O Fenômeno, no caso, ainda jogou um primeiro semestre bom pelo Corinthians, né? Sim. Mas o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que... Não sei, eu penso assim, o jogador hoje, ele ganha muito mais do que se ganhava no passado. Mas acharia muito legal, ele com o talento que tem, querer cravar essa nova história.
poder mostrar para os seus filhos e netos depois, falar assim, ó, meu nome aqui na enciclopédia, Sim, olha a história que eu fiz no futebol. E tem também aquele caso dele com o Flamengo, que ele cobrou 40 milhões, né? Um valor exorbitante. ele saiu com um problema jurídico lá, ele rompeu o contrato, né? Alguma coisa nesse sentido, e agora o Flamengo está dizendo que vai entrar com algumas ações contra ele. Ele não precisava ter sido dessa forma, né? Ele é um cara jovem, ele tem 32 anos, é um cara jovem. Só que assim, não adianta, a noite acaba com qualquer um. Não é só com qualquer cidadão. Se o cara for atleta profissional, então, pode ter certeza que a carreira dele vai ser curta, viu? O Ronaldinho, do jeito que ele está jogando e indo pra noite, assim, quase que diariamente, eu mais 1 ou 2 anos aí eu acredito, de esporte, no máximo 1 ou 2 anos de esporte num alto rendimento, ele não passa mais do que isso não, viu, Maurício? Nesses dias, nessas últimas semanas, as competições mais importantes ficaram um pouco paradas e tivemos apenas jogos da seleção brasileira, a tão contestada seleção do Mano Menezes, né? Que fez uma boa partida contra os Estados Unidos, antes contra a Dinamarca, né? Só que nesse jogo contra o México, né? O Neymar, aquele jogador assim, muito habilidoso, como sabemos, mas sempre que ele é muito marcado, sofre muitas faltas, ele acaba perdendo um pouco o controle da situação, né? Vamos ver daqui pra frente, nas Olimpíadas, por exemplo, né? Não, e antes das Olimpíadas, né? Porque agora, é sábado agora, vai ter o jogo contra a Argentina, Contra a Argentina, né? exatamente. E a Argentina vem com o time completo, hein? Não sei Com não. o Messi jogando, inclusive, né? E a defesa do Brasil, você viu quem que vai ser? Não tô sabendo quem vai jogar. O famoso Bruno Vini, Bruno de Vini. São Paulo. Esse cara nunca jogou bola em lugar nenhum do mundo e vive na seleção, titular. Pois é. E ele machucou lá o Thiago, não foi isso? É, exatamente. Parece que E ele o se Bruno machucou. Vini e um tal de Juan, que joga lá, que eu também nunca ouvi falar desse cara. Vamos ver, né? Eu tô Como com medo. brasileiros temos que torcer. Eu vou torcer, mas eu tô com receio desse jogo. Meu pai do céu. A Argentina realmente vai vir pra cima mesmo. Vem E com vai Higuaín, Agüero, Messi. E vai ter aquela coisa, o Messi realmente quer provar mesmo que é o melhor do mundo, não somente em clubes, como na seleção também, né, Denis? Ai, eu espero que ele prove não nesse jogo, viu? Bom, gosto muito de esportes, gosto muito de futebol, mas esportes não é somente futebol, né, Denis? Claro que não. Temos muitos outros esportes interessantes, o mesmo basquete, o vôlei e também o tênis de mesa, né? Tênis de mesa ou ping-pong, Maurício Sabara? Olha, isso vai ser uma resposta bem interessante que o nosso entrevistado vai dar depois, Denis. Por sinal, eu que muitas vezes sou chamado pelo João de sedentário, vocês vão ver agora uma matéria minha, batendo uma bolinha, junto com o professor Danilo, lá na Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá vendo, João? Vamos ver a matéria. O tênis de mesa é um dos esportes mais praticados do mundo. Hoje vou mostrar um pouquinho do seu estilo de treinamento aqui mesmo no Palmeiras, através do professor Danilo Alves Jorginho. Tudo bem, Danilo? Tudo bom? Que bom. Vamos começar então o treinamento, Danilo? Opa, vamos lá. O que você vai mostrar um pouco para o pessoal da UTV? Bom, vou mostrar um pouquinho do estilo que a tênis de mesa utiliza, né? São 2 estilos, basicamente. Estilo caneteiro, que é esse que eu jogo, né? Raquete mais quadradinha, tá? Usando borracha apenas de um lado, do outro madeira pura, tá? E o estilo clássico, que você pode jogar com os 2 lados usando a borracha, tá? Tem que ser sempre uma preta e uma vermelha, tá? Ok. 97% do mundo usa clássico e o restante 3% caneteiro. E como eu já joguei tênis de mesa, eu vou participar da demonstração. Vamos lá, Danilo? Vamos lá. Bom, então a gente vai começar um pouco com a batida, né, Danilo? Isso, batida de forehand. Vamos agora mostrar um pouco, pegando um pouco, né, Danilo? E a batida de frente. Vamos lá. Agora vamos mostrar um pouquinho a parte do estilo de
ser clássico, né? Que é outra forma da qual o Danilo mostrou que as pessoas costumam praticar tênis de mesa. Vamos começar da mesma forma com a batida. Então um pouco do outro lado, da mesma forma como mostrei no estilo caneta, que é também a batida de shoto, que também pode ser feita no estilo caneta. Isso aí foi um pouco da amostra do que é o tênis de mesa no seu estilo de treino, ok? Tchau, tchau. Bom, Denilson, acabamos de ver essa matéria que eu fiz de tênis de mesa, né? Eu não sei se deu para ouvir bem no áudio. Qual foram os dois estilos que eu mostrei? Foi a parte da batida backhand, né? Forehand, que a gente dá a batida assim de lado, e tem a parte que a gente bate de frente, o chamado shoto, né? Aí você me perguntou sobre a diferença do tênis de mesa para o ping-pong. Então eu já pergunto para o Danilo, né? Que muita gente fala assim, mas é tudo igual, né? Eu sei que não é tudo igual. Explique para nós então, Danilo, qual é a diferença do ping-pong para o tênis de mesa. Boa noite, Danilo. Boa noite mais uma vez. Bom, a diferença, Maurício, é o seguinte. O ping-pong, a mesa é mais alta, mais larga, a rede é mais alta. A raquete não usa borracha, tá? A bolinha é diferente. Algumas regras são bem diferentes também, tá? Como a gente vai poder ver daqui a pouquinho, que eu vou mostrar as raquetes que a gente trouxe aqui, para todo mundo ver. E já começa basicamente aí pela raquete, né? A gente usa no tênis de mesa hoje uma raquete de madeira, tá? 85% folha única. E o restante é misturado com fibra de carbono, fibra de vidro, arilete. Esses são materiais basicamente importados, tá? Mas o diferencial mesmo é a borracha. O ping-pong não usa borracha hoje em dia, tá? O tênis de mesa a gente já usa, mas então basicamente é isso daí, tá? Professor Danilo, uma curiosidade, na verdade, talvez acho que até o Maurício Sabará também tenha. Por que o tênis de mesa? Como você começou a jogar? Quando você começou a gostar? Porque não é natural no Brasil, né? No Brasil a molecada joga bola, quando muito vôlei ou basquete. Por que tênis de mesa? Como é que começou essa sua história com o tênis de mesa? Olha, Denise, é o seguinte, eu estudava, acabei o colégio um pouquinho tarde, tá? E foi meio que por acaso também. Sempre joguei futebol, como a maior parte da população brasileira e do mundo, né? E adorava futebol, queria ser jogador, não tive chance, não tinha altura, não tinha físico, não tinha nada. Então acabou que brincando na escola, numa salinha pequena, uma mesa bem velha, raquete bem velha, brincando, de recreação. Aconteceu que eu participei de uma clínica no Sesc, né, aqui no centro de São Paulo, e acabei gostando. Fiz 2 meses de curso com um professor, se eu puder falar o nome, se não tiver problema, Edilson, que para mim é um dos melhores aí de São Paulo hoje, né, um cara super alto astral, técnica apurada, gente fina demais. E ele me ensinou praticamente tudo lá no início, o que eu sei hoje. Tive outros professores muito melhores também, muito bons, só que assim, ele foi o fundamental, porque me abriu a porta, me abriu os olhos para um esporte diferente, né? Que ninguém praticamente sabe que existe, né? A gente não tem infraestrutura, não tem apoio do governo, prefeitura, clubes, nenhum, né? A gente mesmo que corre atrás disso daí. Então, comecei na escola, jogando família, né? Que nem o Maurício mesmo falou agora. Fiz esse curso, depois fui para uma academia aqui na Saúde, chamada Itaim Keiko,
né? Para mim, uma das melhores do Brasil também, de São Paulo. Lá foi onde que eu cresci, onde que eu evoluí, onde que eu comecei a dar aula também, né? Lá foi onde as portas, as janelas, o telhado, tudo se abriu para mim, né? Comecei a fazer faculdade, dei aula por 2 anos no Itaiqueico, depois dei aula na Federação Paulista de Tênis de Mesa, e hoje estou na Sociedade Esportiva Palmeiras, com uma equipe bem legal, disputando alguns campeonatos aí pelo Brasil afora também. Ok, Danilo. Então você até comentou os estilos de tênis de mesa, a forma como se realmente segura a raquete, né? Você poderia mostrar. Pelo que eu vi, você trouxe até as 3 raquetes, os 3 estilos básicos do tênis de mesa. Eu trouxe, na verdade, sim. Existem 2 estilos, né? O clássico e o caneta. E aquele que eu chamo de intermediário, que é o classineta. É a mistura do clássico com caneta. Então eu vou mostrar aqui primeiro o clássico. 97% do mundo joga clássico, que é basicamente isso aqui. Praticamente igual uma raquete de tênis, só que o tênis a gente segura lá no final do cabo, né? E o tênis de mesa a gente segura um pouquinho mais aqui no início do cabo, né? Então, grande parte do mundo joga desse estilo. Até no caso você usa as 2 partes, as borrachas, sim. né? As 2 borrachas dos 2 lados. Regra, tá? Da Federação Internacional de Tênis de Mesa, obrigatoriamente um lado preto e um lado vermelho, tá? Isso é regra mundial, não pode ter outra cor. Antigamente até tinha vermelho, verde, amarelo, mas para padronizar a Federação Internacional preferiu fazer desse jeito. Eu tenho aqui também o caneteiro, né? Que é o estilo popular no Brasil, né? Como se estivesse escrevendo mesmo, uma caneta, tá? E é o estilo que eu jogo hoje, né? Um pouco difícil, tem que ter muita perna, muita técnica, tá? Porque é bem corrido, tem que ter muita perna, variação de jogadas, tá? Tem seus pontos positivos, mas tem seus pontos negativos também, tá? Quais seriam os pontos positivos e negativos nesse caso aí? Bom, o positivo do caneteiro é o saque e o forehand, que é o golpe de direita, né? No caso, o drive, que a gente chama, é muito mais potente do que o do clássico. O saque também, a gente tem uma variação um pouco maior no pulso para poder dar efeito na bola, tá? Isso é um grande ponto positivo. Só que a gente perde do lado esquerdo, que a gente chama de chute, tá? E o clássico, voltando um pouquinho, o clássico ele ganha muito. No backhand também, de esquerda. O golpe é muito mais potente do que o do caneteiro, tá? Então o forehand já perde um pouquinho. O saque também é um saque um pouco mais preso, então dificulta um pouco o efeito, a velocidade da bola, que a gente vai colocar para o adversário errar, né? E a tendência é essa, a gente fazer o adversário errar, né? E com isso a gente tem a mistura dos dois, que é o classineta. A gente segura como caneta, só que pode jogar os 2 lados da borracha, tá? Tanto de costas quanto de frente. A gente chama de costinhas, tá? E a única diferença basicamente é isso daí. O cabo é um pouquinho mais curto, né? Como a gente está vendo. A raquete, o diâmetro dela é um pouquinho menor. É isso aí. Danilo, fazer uma pergunta com relação à seleção, né? A gente vai ter Olimpíadas agora, né? E muita gente não sabe como que é feita a seleção dos atletas que vão para a Olimpíadas, né? A gente sempre vê aí o Goiama, né? Toda vez que tem uma competição internacional, o Goiama participa, a seleção. A impressão que dá é que não tem mais atleta. A gente sabe que realmente não tem um número expressivo de atletas praticando tênis de mesa. Mas assim, só o Goiama. Como que é feita essa seleção? Tem um ranqueamento? Como que o pessoal fica sabendo, assim, por que o fulano tá lá? Tem alguma indicação política? Como é que funciona isso, Danilo? Olha, os bastidores, assim, real, a gente até fica meio cabreiro de falar, né? Mas tem indicação técnica sim, tá? A indicação técnica ela é feita com pontos de ranking e de participação em torneios internacionais, nacionais, tá? Como a gente costuma ver aí, mundo afora também. Isso a seleção da China também faz, uma pequena seletiva, como nós no Brasil também a gente faz, na mesa. Disputa essa seletiva todo começo de ano para ver quem pega as vagas. São normalmente 2 vagas na mesa, tá? E uma indicação técnica pela Confederação Brasileira, tá? Então normalmente
é isso daí que é feito. Para um comercial e depois do intervalo a gente continua falando sobre tênis de mesa. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Estamos voltando agora ao nosso programa, né, Denilson? E tem algumas pessoas do chat que você já queria mandar um abraço? Aproveitando a ocasião, mandar um abraço pro Rodrigo Martinelli, pro Michael, pro Rogério, pra Estela, galera no chat aqui no Facebook acompanhando o nosso programa na UTV. Que legal, que legal. Entrevista com o nosso querido Danilo Alves Jardim. Ok. Bom, Danilo, então agora há pouco o Danilo havia comentado a respeito do Ugoyama. Então vamos fazer um pequeno histórico dos grandes jogadores de tênis de mesa que o nosso país teve, né? Tênis de mesa é um esporte antigo, né? Eu não vou saber dizer o ano que ele chegou ao Brasil, né? Mas eu acho que o primeiro grande mesa-tenista que o Brasil teve era o nosso Ubiraci Rodrigues da Costa, conhecido como Biriba, né? Antes dele houve o Jacques Collins, mas o Jacques Collins não é tão conhecido quanto o Biriba, né? Depois teve o Cláudio Cano, mais ou menos na mesma época, até chegou a jogar junto com o Cláudio Cano, o Ugoyama, né? Infelizmente o Cano teve aquele acidente de moto, né? Antes das Olimpíadas de Atlanta, que veio a falecer. Um acidente de moto na Marginal Pinheiros. Era justamente, inclusive era para ser ele o parceiro do Ugoyama naquela Olimpíada, não sei quem ficou no lugar, não vou me recordar agora também. O Ugoyama, sabemos que é o recordista brasileiro em medalhas em Jogos Pan-Americanos. Disputou acho que umas 5 Olimpíadas, né? E também tem essa nova geração, né? Thiago Monteiro, Gustavo Tsuboi, né? Fale um pouco desses nomes que eu te falei, Danilo. O Biriba é um ícone do esporte, né? A gente não pode falar do tênis de mesa sem citar o nome do Biriba. O grande amigo meu, joga pelo Palmeiras hoje também. E, assim, tudo que o esporte tem hoje deve muita coisa a ele. E em 58, só para vocês terem uma ideia, ele ganhou aqui no Pacaembu do campeão mundial, recém-campeão mundial, né? 4 vezes. Uma simples apresentação, né?
Então é um marco, né? Acho que nenhum outro brasileiro conseguiu e talvez nem chegue a fazer isso, né? Na minha opinião, pelo menos. Bom, o Cláudio Cano, infelizmente, eu não pude vê-lo jogar, porque a minha idade não é compatível, mas vi alguns vídeos, super atleta também, humilde, treinava todos os dias, sem descanso, parceiro do Goiama, inclusive, né? O Goiama também, no auge da carreira, ganhou de muitos atletas aí, como Waldner, de alguns chineses tops do mundo, né? E hoje, no seu auge aí dos 43 anos de idade, ainda joga. Como acho que o nosso amigo Denilson perguntou, né? Se tem gente ainda para fazer seleção. Mas é que ele tem uma vasta experiência. Então o que acontece? A experiência internacional dele reflete muito no jogo, na mesa, entendeu? Enquanto o pessoal está crescendo agora junto com ele, ele tem aquela experiência. Então, isso para ele é um algo a mais, né? Também joga uma parceria Palmeiras e São Bernardo do Campo, o Goiama, tem vários atletas também, que se eu for citar nome eu vou ficar até amanhã aqui para vocês, né? Mas a gente tem o prazer de ter esses dois aí, Biriba, para mim um dos melhores atletas do mundo na categoria veterano, né? Tive o prazer de jogar e de arbitrar o jogo dele, né? Eu também sou árbitro da federação. E do Goiama também. Bater uma bolinha e arbitrar o jogo dele também. Então a gente tem um prazer imenso de ter ele na nossa parceria com o Palmeiras hoje. Então, Danilo, com relação a essa invasão de chineses, como que funciona isso aí? Como é que você vê? Realmente os caras são os melhores no tênis de mesa no mundo, né? Não tem o que contestar. E a maioria dos países estão importando, né, trazendo chineses, muitos, inclusive muito jovens, né, crianças de 14, 15 anos, estão vindo para o Brasil, morando aqui, em alguns casos se naturalizando. No Brasil não tenho certeza se já tem algum naturalizado, mas eu sei que na Argentina tem, parece que no Uruguai tem também. Como é que você analisa essa invasão de chineses no mundo? E se isso você vê como positivo, de repente o Brasil importar esses chineses pode ser melhor para massificar o esporte no país? Como é que você analisa essa questão dos chineses no mundo inteiro? Olha, os chineses indiscutivelmente os melhores do mundo. De 8, 10, 20 medalhas, se caso eles disputem tudo isso, eles levam quase todas. Eles perdem uma em alguns campeonatos que a gente vê por aí. E essa importação eu acho benéfica, por um lado, porque ajuda os nossos atletas brasileiros a crescer o seu nível, a crescer o esporte no Brasil, a ser valorizado e a abrir talvez a cabeça aí de muitas pessoas para que venham ajudar o nosso esporte, né? Eu acho que o nível técnico tem crescido bastante, tem bastante chinês naturalizado brasileiro. Por um lado eu acho benéfico, mas por outro eu acho que pode atrapalhar um pouquinho, porque também pode tirar vaga, pode tirar uma pessoa de uma equipe, pode tirar talvez, não o mérito, mas o brilho um pouco de um atleta que a gente tem, né, com uma boa qualidade, e ele acaba aqui tirando esse nosso mérito, né? Não que a gente não tenha jogadores bons, a gente tem. Só que, só para vocês terem uma ideia, na China, como um dos países mais populosos do mundo, uma seletiva para a seleção brasileira tem 10 mil atletas. Seleção brasileira não, desculpa, uma seleção chinesa, 10 mil. A gente tem, sei lá, 100, 150, 200. É muita diferença. É um número assim, eu não estou recordando, mas é muita diferença. Então, aqueles que não conseguem a seletiva lá no seu país, obrigatoriamente tem que sair, porque lá não vai ter chance. Lá é os melhores dos melhores. Treinos de 2, 3 períodos por dia, então fica muito difícil para eles. Eles vão ganhar a vida em outros países. Por um lado eu acho benéfico, por outro acho que atrapalha um pouquinho alguns outros países. Mas o ensino que eles têm a nos dar acho que é muito bom. Benileu, antes de começar o programa, nós conversamos até sobre a origem do tênis de mesa, ping-pong, não sei exatamente qual foi o primeiro que veio, né? E foi até muito engraçado de como ele surgiu, né? Porque parece que os ingleses estavam na Índia, né? Isso. Jogavam tênis
E depois, acho que, não sei se era um dia chuvoso, quiseram colocar uma mesinha, né? Fala um pouquinho desse... Na verdade foram os soldados ingleses, né? Estavam, se eu não me engano, colonizando a Índia, alguma coisa do tipo, por volta de 1890. E como eles jogavam tênis, era um esporte de elite na época também, que hoje até é também, né? Tomavam chuva, tomavam sol, calor, frio. Para mudar a temperatura, mudar o ambiente, eles decidiram fazer o quê? Pegaram uma mesa, colocaram um pedaço de madeira no meio da mesa e dois pedaços de madeira, como raquete. E a bolinha na época era de cortiça. Aí foi onde nasceu o ping-pong, que todo mundo conhece hoje, né? Teve várias mudanças no Brasil por volta 1920, 27, já tinha alguns campeonatos aqui no Brasil. Oficial, se eu não me engano, 1924, 25, se eu não estiver enganado. Então foi mais ou menos isso daí, por volta de 1890, soldados ingleses. O nome era ping-pong, mudou com um americano, veio para o Brasil já como tênis de mesa, table tennis, né? Então, mais ou menos isso daí, o resuminho bem breve do tênis de mesa. Só para fazer um comentário aqui, Maurício, onde estaria João Gabriel? Onde estaria nosso querido João Gabriel? O Marcelo Damasceno, nosso amigo que não pôde vir, está trabalhando, está ocupado lá, tarefado, mas está mandando um abraço aqui para mim, para o Maurício Sabará. Um abraço para você, Marcelo Damasceno. E está cumprimentando também o professor o Danilo. O Danilo, é o seguinte, com relação aos clubes, quais os clubes hoje que realmente investem no tênis de mesa, assim, com relação à base? A gente sabe que o São Caetano é uma cidade que investe muito no esporte amador, né? Até mesmo por ser uma cidade muito pequena e ter um PIB alto, então eles investem muito no esporte amador, inclusive no tênis de mesa. Santo André também, o ABC ali, São Bernardo, que tem essa parceria com o Palmeiras, né? Tem núcleos de formação, né? Dá para citar, assim, se realmente são só esses clubes ou se tem outros núcleos no Brasil que investem no tênis de mesa também? Olha, investe sim, mas é uma coisa bem pequena. Não é igual ao futebol brasileiro, né, que são milhões aí de reais, mas dá para citar aí pelo menos uma meia dúzia que tem a categoria de base, a categoria intermediária e elite, que é a turma mais forte do tênis de mesa, né? Tem um determinado horário que eles fazem um treino bem mais forte. No caso que você falou, Denilson, de São Caetano, Santo André, hoje podemos dizer que é o polo, porque a prefeitura investe, alguns patrocinadores investem, algumas empresas esportivas investem, né? Então acaba aqui se sobressaindo, né? Com o tênis de mesa nacional. E onde estão também um dos melhores atletas, o Goiânia, São Bernardo, São Caetano tem alguns atletas também de ex-seleção brasileira e outros clubes aí que investem um pouquinho menos, tem a base, campeonatos de não federados, acabam investindo, mas bem menos do que acho que a gente gostaria, né? Eu, particularmente, adoro esporte, sempre gostei de esporte na minha vida, eu gostaria de ver mais esse esporte crescer, das pessoas, das empresas investirem mais nesse esporte que é muito carente em investimento para que haja um futuro Biriba, um futuro Cláudio Cano e um outro Goiama da vida aí para a gente poder sobressair no cenário mundial. Falamos então do tênis de mesa, Danilo, mas sabemos que o tênis de mesa é um esporte para todos. Sim. O tênis de mesa, eu, como o vídeo mostrou, também já pratiquei, sabe? Não tem essa prática toda do Danilo e tantos outros mesatenistas, mas o tênis de mesa ele não tem um biotipo especial. Por exemplo, eu já joguei com meninos de 8 anos que jogavam muito bem, já joguei com pessoas gordas mesmo, que também jogam muito bem, pessoas de uma certa idade. Eu jogava com um senhor lá no Sesc Vila Mariana, de 80 anos mais ou menos, jogava muito bem, por sinal. E o tênis de mesa, inclusive, é o esporte, depois do xadrez, claro, que dizem que usa mais raciocínio para jogar. Além dessas coisas que eu falei, Danilo, para você comentar,
Vamos falar também das mulheres no tênis de mesa, né? Porque o tênis de mesa eu sei que muitas mulheres, moças, praticam ele também, né? Isso, tem bastante, né? Agora, com a idade, eu conheço várias pessoas aí de ex-seleção brasileira, ex-atletas aí de nível Brasil, que hoje tem 80, 85, 90 anos de idade jogando em atividade ainda, né? Eu acho assim, que é um esporte que não tem contato físico, não tem briga. Eu até hoje, pelo menos, vi uma briga na minha vida, desde que eu estou em mais de 15 anos aí de tênis de mesa. Presenciar mesmo nunca vi, mas já ouvi falar. E é um esporte que, assim, só traz benefícios. Saúde, reflexo, coordenação motora, tudo que você falou aí, né, Maurício? Então, é um esporte que só tem a ganhar, né? Não tem a perder. E fora as amizades que a gente faz aí no Brasil e mundo afora também, né? Eu já fiz algumas aí, graças a Deus, né? Deu pra fazer algumas amizades boas aí fora do país também. E quanto às mulheres, tem menor quantidade, mas temos bastante também. Seleção brasileira. Inclusive tem uma chilena, Denis, que você comentou do pessoal da China, que se naturalizou agora, né? Talvez eu não possa falar, mas vou comentar. Ela tomou, entre aspas, o lugar de uma brasileira, né? Para a seleção brasileira de Londres agora, né? São 3 meninas e ela é a última que entrou nessa seletiva, né? Foi indicação técnica também, né? Mas em menor número. A mulher com certeza é menor número. Ainda é. Danilo, tem uma idade específica assim para uma criança começar a praticar, ou um cara que já é adulto, se ele quiser começar a jogar tênis de mesa, existe alguma restrição, alguma idade indicada para se começar a praticar um tênis de mesa? Nenhuma. Pode começar com 5, 6, 7, 8, 10, 20, 40, 50. Não tem problema nenhum. O esporte só traz benefícios, como eu disse, né? Saúde, bem-estar, melhora a coordenação motora, circulação sanguínea, reflexo, força, tudo que vocês possam imaginar, tá? Como vários esportes aí, tênis de mesa não tem idade. Tanto que no Japão existe um campeonato só para gordinho. Que nem você falou, Maurício. Só para gordinho. Pezinhos 120 quilos aí pra cima. O pessoal joga muito. Tem um gordinho aí, ó. Pode jogar. É o sumô? Sumô no tênis de mesa. Legal, Danilo. Uma outra curiosidade também, Danilo, as pessoas falam como é que você tem que dar o saque no tênis de mesa, né? A regra, pelo que eu sei, você tem que deixar a palma da mão aberta. Acho que hoje nós não temos a bolinha acho que fugiu, né? A bolinha saiu andando na ladeira ali na esquina, então não pudemos trazer. Mas tem a regra oficial, porque as pessoas às vezes pensam que para dar um saque em de mesa, o ping-pong, tem que dar prensado. Não, você tem que colocar a bolinha com a mão aberta, levantar, depois você vai dizer quantos centímetros, que realmente existe uma regra dos centímetros, né? Também não tem essa história de saque cruzado, como você falou, obrigatório. Pelo que eu sei, se você me corrija se eu estiver errado, o saque cruzado é somente em jogo de dupla. Correto. E eu queria também que você comentasse a respeito dos cadeirantes no tênis de mesa. Que da mesma forma como no basquete, tem pessoas em cadeira de roda. Eu já joguei uma vez com uma moça em cadeira de roda e me deu um trabalho danado, Danilo. É verdade. Fale também sobre isso. É verdade. Com relação ao saque, é isso mesmo que você falou, mas está informado. No mínimo 16 centímetros, pela regra da Federação Internacional. Até 2000 a gente podia esconder o saque, né? Depois disso foi proibido, para ter um nível maior de sequência de jogos para televisão, para mídia em geral. Mas hoje, o que a regra é clara, né? Como dizem nossos amigos jornalistas aí por aí, jogar 16 centímetros, tirar a mão da frente, não pode ter nada na frente do árbitro e sacar. Esse é o básico. Jogou 16, aqui você faz o que você quiser para enganar o adversário. Tá? Quanto ao... Então, eu perguntei também referente ao saque, né? Não somente essa questão do levantar. Muita gente fala assim, quando você vai fazer aquelas brincadeirinhas de ping-pong, saque só pode ser cruzado. Não, o saque, pelo que eu sei, é só cruzado obrigatório, é só no jogo de dupla, né? Isso, perdão. O saque cruzado, muita gente pensa que é só cruzar e tá tudo certo. Não, saque cruzado é só dupla, somente dupla, da direita para a direita.
nunca de esquerda para esquerda. Também é uma regra da Federação Internacional, tá? E não esconder o saque, basicamente é isso daí. Pode sacar em qualquer lugar da mesa, tá? E é basicamente isso. E também da questão que eu comentei também sobre o cadeirante no tênis de mesa, né? Cadeirante, assim, quem pensa que ele coitado, tá lá na cadeira, né? Você vai pegar leve com ele, estejam enganados. Cadeirante joga muito, tá? Tem regras específicas para eles, apesar deles estarem sentados. Uma regra básica aí que acho que é o correto também, né? Só pode sacar pro cadeirante no fundo da mesa, nunca nas laterais. Porque o cara, coitado, também não pode se mexer, não pode correr, né? Mas quem pensa que é fácil ganhar deles, estão enganados, tá? Se vocês aí, ó, Maurício, que já bateu bola comigo, né, Maurício? For jogar aí com alguém, já jogou, né? É bem difícil. Eu já bati bola, eu conheço até um rapaz que não é cadeirante, mas ele não tem as duas pernas, não tem uma perna, não tem os dois braços nem o céu da boca. Com certeza eu tenho muito trabalho para ganhar dele. Muito trabalho. Ele não tem os dois braços? Não tem os dois braços, e como não ele tem joga uma perna. Ele amarra a raquete com um barbante, alguma coisa aqui assim, no antebraço, no braço dele, né? Campeão pan-americano, tem medalha pan-americana, o nome dele é Kaique, né? Henrique Medina, mais corretamente. É um cara super gente fina, vale a pena conhecer. Bom, Danilo, como última pergunta que eu vou te fazer, já que o tempo já está praticamente no findando, final, né? Só fazer um comentário aqui. Sim. O Corinthians fez 1-0, hein? O Corinthians está ganhando de 1-0 do Figueirense. Opa. O jogo tá rolando agora. E o Botafogo do Rio também 1-0 no Cruzeiro. O Corinthians está ganhando de 1-0 do Figueirense? Tem até algo interessante para falar do Corinthians no final do programa. Sim. Já vou até comentar. Isso. Mas, como última pergunta, Danilo, tem aquela história, por exemplo, que o jogador de tênis de mesa que é canhoto, falam que é mais difícil enfrentá-lo. E, além dessa pergunta, eu gostaria de saber como é que é uma partida mesmo de tênis de mesa. Antigamente, se jogava até 21. Isso. Hoje, pelo que eu sei, é até 11, né? E tem a questão dos 2 saques para cada um, né? Fale sobre isso também. E geralmente quantos sets é uma partida oficial de tênis de mesa? Bom, antigamente era melhor de 21 pontos, 5 saques para cada atleta. O jogo demorava muito, então foi revisto isso daí para que saísse na mídia também, tivesse uma maior visibilidade do esporte. Cada 2, 3 anos, 4 anos a Federação Internacional ela revê as regras para ver se dá para mudar alguma coisa. E já tentaram até tirar a China aí da hegemonia deles, né? Porque eles ganham praticamente tudo. E por isso que tem várias inovações. Primeiro foi a bolinha, né? Dos 38 milímetros passou para 40. Aí veio os sets, né? E os saques. Hoje é melhor de 5 sets, a 11 pontos cada um. 2 saques para cada adversário. Então, para tentar ter uma visibilidade maior aí na mídia, na televisão, no mundo afora, todo o campeonato mundial, após um campeonato mundial, eles fazem esse debate, uma reunião para poder estar sempre melhorando o esporte. E a questão do jogador canhoto? O canhoto sim, é um pouquinho difícil porque o lado que a gente fica para receber é o mesmo que eles ficam para sacar. Então atrapalha um pouco. O lado, o golpe dele e confunde um pouco a gente. É bem complicado. Eu tenho um atleta meu no Palmeiras e vários outros que eu conheço aí em campeonatos que a gente participa. É bem complicado, porque a posição dele base é praticamente do meu mesmo lado. Então acaba que atrapalhando. Não que esconde, mas sim fica ali praticamente meia bola para eu visualizar. Entendeu? Então é mais complicado assim. Isso acho que em geral todo mundo reclama. Beleza. Que legal, Danilo. Agradecemos a sua presença no nosso programa, né? Eu que agradeço o convite. Muitos esclarecimentos do tênis de mesa, né? Muito legal. Fica aqui a nossa homenagem a esse esporte bem legal. Pode comentar, Danilo. Não, agradeço aí o convite de vocês, né? Maurício, Denilson, Al TV, pelo incentivo, né, do esporte, tá falando sobre um esporte diferente, né? Que eu acho que sempre deveria ser assim em todas as TVs do Brasil, não só aqui, só ali, né? Mas todas as TVs deveriam dar uma ênfase maior
em todos os esportes aí. Tem programa que se chama esporte não sei o quê, mas só passa futebol. Então, poxa, eu como amante do esporte, professor de educação física, eu fico muito chateado. Mas mesmo assim, pessoal, vamos lembrar aí do nosso esporte, hein? Agradeço de novo ao TV, vocês dois. Prazer estar aqui. Vai melhorar. Tchau, pessoal. Vai melhorar. Tá chegando a Copa do Mundo, a Olimpíada, vai melhorar, né, mano? Deus quiser. Boa noite a todos, um abraço e mandar um abraço aqui pro querido Adriano Araújo da Vila Formosa. Isso aí, Maurício. É isso aí, Até Danilo. semana que vem. E digo mais no final do programa que para quem gosta de futebol, e principalmente para quem gosta do Corinthians, amanhã eu vou estar num programa da Rádio do Corinthians chamado 101 Anos. Basta acessar www.radiocoringão.com.br. O programa começa às 20h30. Um abraço e vamos ver se semana que vem o time está completo. Tchau. Tchau. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso, atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rodela Sintra 1435, reservas 3062-2564.